Só os irmãos, sua paz do Senhor Jesus, amém? Amém? Nós sabemos que Deus é um Deus que é muito justo, muito recompensador. Eu creio que Ele vai falar conosco gloriosamente, vai nos ajudar e nós vamos compreender além daquilo que nós possamos imaginar, que o Espírito Santo de Deus vai nos auxiliar, amém? Vamos abrir nossas Bíblias no livro do Apocalipse, capítulo 13, verso 8. Temos uma palavra aqui, Deus colocou no meu coração, e eu creio que vai trazer uma orientação espiritual para todos nós. E às vezes nós ficamos com o nosso barco espiritual não totalmente à deriva, mas nós precisamos saber uma direção maior daquilo que está pela nossa vida, daquilo que está por vir, daquilo que está por desenrolar sobre a face da terra. E hoje eu acredito, em nome de Jesus, que nós vamos ter essa oportunidade. Todos encontraram? Amém. Vamos ler a palavra do Senhor. Capítulo 13, Apocalipse, verso 8 até o 10, tá? 8, 9, 10. Diz assim a palavra do Senhor. E adorá-lo todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Repita comigo. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. A perseverança e a fidelidade dos santos. Amém. Pode sentar, irmãos. Bom, nós sabemos que o Espírito Santo de Deus tem feito um esforço extraordinário, magnífico para nos auxiliar. E nós sabemos que nós temos um Deus muito bom, mas muito bom, uma pessoa extraordinária, magnífica, que está sempre desejando abrir os nossos olhos, abrir os nossos corações, para que nós possamos entender realmente para onde nós vamos, o que vamos fazer, o que Deus tem para o mundo, o que Deus tem para nós, o que Deus realmente quer com cada um de nós, para que os nossos olhos espirituais se abram. Esse é um ponto muito importante, e Deus colocou no meu coração. Nós conseguimos entender o capítulo 13 do Apocalipse de uma forma bem clara para todos nós. Nós temos aqui uma passagem que ela fala do fim dos tempos e fala de dois governos. O primeiro governo, ele vai emergir do mar. O segundo governo, ele vai emergir da terra. Nós temos aqui uma passagem que ela nos mostra muito claramente o que há de ser os nossos próximos dias. E eles estão galopantes, estão chegando, mas nós não estamos percebendo que eles estão mais claros do que nunca, para que cada um de nós possa entender aquilo que está escriturado. Então eu li aqui na palavra do Apocalipse 13, capítulo 13, verso 8, eu li uma historicidade que é uma adoração de todos os homens, uma humanidade inteira. Eles vão adorar ao primeiro governo, que é o governo do mar. Quando nós olhamos aqui na escritura, no contexto da palavra, nós olhamos assim e nós falamos, puxa pastor, é um negócio meio, muita figura, e nós não queremos digerir. Normalmente é difícil até digerir num momento, mas aí o contexto da palavra, ela diz bem claro assim, na visão do apóstolo João. Olha o que ele diz: vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Então o que ele está falando aqui? Está querendo dizer que quando se fala do mar, ele está querendo dizer, vi emergir do mar, ele vê emergir coisa superficial. O mar aqui ele tem a função de mostrar que são coisas superficiais. E o que são essas coisas que estão sobre o mar? Ele está dizendo 10 chifres e 7 cabeças sobre os chifres, e 10 diademas, e sobre as cabeças nome de blasfêmias. Ou seja, já é um governo que é contrário a Deus. Então o que ele viu? Poder. As pessoas vindo de todos os lugares do mundo, então elas trazem o poder, mostrando a capacidade assim, da força de uma obra diabólica.
Então esse governo que a gente fala de que emerge do mar, segundo João, é um governo de homens, mas no sentido universal. Então aqui nós temos assim, o primeiro parágrafo, mostrando as pessoas do mundo inteiro, elas são pessoas que não sofreram regeneração. Então logo elas têm um poder associado à força diabólica. Aqui ele está dizendo bem claro no final do predicado, nomes de blasfêmia, ou seja, alguém que vai sustentar um governo universal para que outros homens possam engajar então o que vem a ser o governo da terra. Ou seja, quando eu falo do governo do mar, eu estou falando de um poder universal em que as pessoas vão ter poder, vão ter autoridade, vão ter uma ousadia associada ao poder satânico. Quem está entendendo de glória a Deus? Então esse primeiro parágrafo aqui no contexto, ele deixa bem claro. Agora o verso 2. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com os pés como de urso, e boca como de leão, e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. O que ele está falando aqui, irmãos? Está falando aqui de pessoas que vão ter a dominância universal. Está falando de pessoas que vão poder dominar o mundo, no caso dos reis, ou até mesmo os presidentes das grandes nações. Um deles aí vai dominar de forma universal. Alguém vai dizer assim, mas como alguém pode, pastor, dominar o universal? Irmãos, há uns 20 anos atrás, acredito eu, surgiu na Terra uma polêmica muito grande. Talvez alguns tenham passado por isso, outros não. Eu lembro claramente que existia, cada país tinha sua moeda. Então nós olhávamos assim, eu trabalhava com moedas e cálculos e tal, eu lembro claramente. Nós tínhamos o marco alemão, porque era o país da Alemanha. Tínhamos as pesetas espanholas, porque era da Espanha. Tínhamos ali o escudo português, Chile austríaco, franco suíço, franco francês. Aí de repente alguém dizia assim, bom, qual é a ideia do mundo? Fazer uma moeda universal, uma moeda local, europeia. E aí passaram-se alguns tempos, várias discussões, mas aquilo que você achava que era impossível, porque muitas compras, muitas negociações, muitos negócios, muitos contratos, cada um foi feito na sua respectiva moeda. E alguém diz assim, mas como agora nós vamos colocar no euro? Passado muito tempo, irmão. Não muito tempo. Todos os países praticamente da Europa assumiram o euro. Então as suas moedas, os seus negócios foram passando, e acabou então a era do marco alemão, a era do franco suíço, do franco francês. E alguns diziam, mas como? Já acabou. Nós estamos aqui com uma passagem que nos mostra que haverá de surgir o quê? Um governo universal. Os homens vão se reportar a esse governo. E eles vêm com muito poder, com muita autoridade, é um governo universal. Então quando nós falamos que a besta que emerge do mar, o mar tem a sua superfície. Então eles vão vir rolando no mundo inteiro, com poderios, fazendo novidades, e vão tomar conta de um controle universal. Então diz aqui, ó, a besta que vi era semelhante ao leopardo, cujos pés como de urso, e boca como um leão. Está falando de uma pessoa. Está falando de uma pessoa que tem grande autoridade. O urso é um animal que totalmente é um animal selvagem, quase que dominante em tudo. Está falando de outros aqui do leão. Ou seja, ele está falando de alguém que tem muito poder para poder estabelecer um governo, sabe, universal. E às vezes nós não olhamos para isso e pensamos que o mundo está sem direção. Não, o mundo está numa direção. E se nós não olharmos na nossa realidade, que nós estamos na nossa frente, você não consegue ver para onde você está indo. Você está indo para um lugar que os homens vão governar o mundo, mas de uma forma adicionada ao poder satânico. E aí, quando isso começar de forma a entrar na nossa mente, nos nossos corações, nós começamos a ver que o poder de Deus na nossa vida é muito maior do que aquilo que você possa imaginar, no sentido do controle de Deus. Então aqui no verso 13, no capítulo 13, 8 que eu li, está dizendo aqui, e adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, ou seja, todo o povo. Você imagina uma massa de humanidade. Hoje nós temos 8 bilhões de pessoas no mundo. Imagina, digamos assim, uma grande parte desses 8 bilhões adorando
a esse que será o governo das trevas, estabelecido de forma universal. Então ele está dizendo aqui: e adorarão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida. Então veja bem, irmãos, você já tem um prenúncio que muita gente, o nome das pessoas não estão escritos no livro da vida, por causa das obras que eles seguem. Mas aqui o texto está dizendo que as pessoas vão adorar a essa pessoa, vão adorar a esse governo, vão amar esse governo de uma tal maneira. Por quê? Porque o nome deles não estão escritos no livro da vida. Então já é um prenúncio de que o próprio Deus está dizendo: olha, toda a terra vai adorar esse governo. E aí isso nos ensina o quanto Deus nos amou e consegue nos dar o entendimento dessa palavra. Porque às vezes, irmão, nós pensamos que Deus tem muitas imposições. Não, Deus tem um amor tão grande, como disse a nossa amadas anjos, que às vezes você não entende a sequência do coração de Deus. Quando nós falamos de Cristo, irmãos, nós temos que entender que Deus fez uma reunião entre o Pai, o Filho e Deus, o Espírito Santo. Cristo é uma pessoa que, quando Ele desceu dos céus, Ele já sabia tudo aquilo que Ele tinha que fazer. E por que ele sabia? Porque a morte de Cristo foi um tratado antes que Ele viesse ao seu nascimento. Mas como alguém vai dizer: mas como? Veja bem, irmãos, Cristo morreu dentro de um tratado entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Qual é o tratado? Você vai ter que morrer. Então tem que morrer? Então está tudo bem. Mas onde que eu provo isso? Quando você lê o texto aqui, você vê assim, ó: e adorarão todos os que habitam sobre a terra, aquele cujos nomes não foram escritos no livro da vida, do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Ou seja, antes dele morrer na cruz do Calvário, ele já estava morto nos entendimentos de ele, Pai, Filho e Espírito Santo. Desde a fundação do mundo, ou seja, o mundo, sabe, iniciou, ele já sabia: eu vou ter que salvar eles. Por quê? Eles não têm capacidade para se salvar sozinho. Eles não têm capacidade para poder dominar o mundo, considerando o poderio das trevas. Uma coisa, irmãos, que fica bem claro, é que quando você não tem o entendimento de Deus, a impressão que você tem é que não existe ninguém, só você e todos aqueles que andam. Mas a Bíblia nos mostra, irmãos, que nós não temos capacidade de administrar a nossa vida se você não tiver entendimento que o mundo espiritual das trevas, ele faz com que você seja uma pessoa que tem que brigar para ficar de pé. Mas como você não vê, então você acha que essas coisas são conversas ou coisas que na verdade nunca existiram. Então quando Deus fala aqui que Ele morreu antes da fundação do mundo, Ele criou um amor tão grande do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A razão é: ó, eu não posso deixar eles sozinhos. Por quê? Eles vão morrer. Eles não têm capacidade de se salvar. Eles não têm capacidade de salvar, eles precisam de um Salvador. Então, quando ele diz aqui antes da fundação do mundo, já estava negociado que você não tem capacidade, eu não tenho capacidade. Onde eu me apoio, irmão? Eu me apoio em Cristo. Mas quando eu me apoio em Cristo, eu me apoio no entendimento. Por quê? Porque eu tenho certeza que quando eu me apoio em Cristo, segundo a palavra de Deus, eu ganho o poder de Deus. Eu ganho a autoridade de Deus, eu ganho a ousadia de Deus, eu ganho a coragem de Deus, eu ganho o desembaraço de Deus. Então eu me apoio em Deus, em Cristo. Aí eu sei que, mesmo que essas coisas em paralelo, que o mundo está caminhando para a dominância total e absoluta das trevas no âmbito universal, eu começo a ler a Escritura e me dá fome e sede de entender cada parágrafo, cada verbo, cada predicado. E aqui eu vejo bem claro que essas coisas que ocorreram aqui, elas são coisas totalmente decifráveis, totalmente uma forma de você interpretar claramente. Você quer ver uma coisa? Vamos abrir em Daniel 7. Amém? Vamos abrir Daniel. Nós temos outra pessoa. Daniel é um jovem, irmãos. Um jovem bem aplicado a Deus. Olha quando Deus já usava Daniel, considerando o seu conserto, o seu temor. Nós acabamos de ler Apocalipse 13, 8. Lemos alguma parte do contexto dos gastos de santo. Olha o que ele já pensava e Deus revelava a ele. Vou tentar aqui não ler muitas coisas, mas eu preciso ler, tá, irmãos? Porque senão nós não vamos entender. Vamos começar
Daniel 7 primeiro. Vamos ler 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está dizendo assim: no primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões antes de seus olhos, quando estava no seu leito. Escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Falou Daniel e disse: eu estava olhando durante a minha visão da noite, e estes 4 ventos do céu agitavam o mar grande. 4 animais grandes diferentes uns dos outros subiam do mar. O primeiro era como leão e tinha asa de águia. Enquanto eu olhava, foi-lhe tirada as asas. Foram levantados da terra e posto em 2 pés, como homem, e lhe dada a mente de homem. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados na boca. Entre seus dentes trazia 3 costelas, e lhe diziam: levanta-te, devora muita carne. Então o que eu quero dizer para vocês? A interpretação desse texto é a mesma interpretação do texto que eu estou lendo em Apocalipse. Daniel aqui está tendo uma visão em que haverá governança da parte universal, e que esse urso, esse leão, esse leopardo é alguém que tem muita autoridade, é alguém que vai fazer uma dominância do mundo de uma forma muito clara para todos. Bom, vocês vão ter que se reportar ao governo universal. E essa palavra aqui, ela marca uma realidade muito grande para a gente. Você sabe por quê, irmãos? Às vezes você está pensando que o mundo vai ficar melhor, que os governantes vão dar solução. O que vai acontecer aqui é que tem que se cumprir essa palavra tão quanto a palavra do livro de Daniel, escrita pelo João. Então aqui há uma estrutura que ela está mostrando o seguinte: as revoluções vão se dar dessa forma e eles vão governar o mundo. Quem vai governar o mundo? O homem auxiliado por um poder satânico. É o homem que vai fazer sinais, e quando ele gritar, lá do exemplo da Rússia ou de qualquer país que seja, ele vai dizer: ó, tem que fazer isso, todo mundo vai ajoelhar. Tipo assim, as pessoas falam, com todo respeito de alguém aqui católico, que as pessoas nunca foram em Roma, mas alguém fala e se curva a Roma. Mas depois alguém se curva, por causa da religiosidade que há neles, então ele se curva. Esse governo universal, ao qual aqui o próprio Daniel fala, já é um governo anunciado por Deus, mas a gente tem entendimento, porque, por exemplo, no capítulo 5, no capítulo 7, verso 5, está dizendo assim: continuei olhando, eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, qual se levantou sobre os seus lados na boca, entre os dentes trazia 3 costelas, e eles diziam: levanta-te e devora muita carne. Agora no 6 ele diz: depois disto continuei olhando, eis aqui outro semelhante a um leopardo, e que tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Aqui é um sentido figurativo, mas é alguém que vai ter muito poder, mas muito poder para fazer um governo universal. E nós vamos ter que nos subjugar a entender que esse governo espiritual, esse governo universal, é um governo permitido por Deus. Inclusive, muitas pessoas cristãs vão sofrer desse governo. E por que vão sofrer? Por uma questão, irmão, da própria procedura de Deus, nos fazendo entender. Nós temos agora 2 frentes pela nossa vida. A primeira frente, que eu falei, é a governança do mar. O que é a governança do mar? A governança universal. Então, a governança universal é uma coisa que você não pode escapar, nem eu. Então, nós olhamos o quê? O que está sendo criado pelo mundo? Está sendo criado uma governança ao qual você e eu não temos controle. Por exemplo, eu ouvi uma reportagem que o TikTok espalhou pelo mundo todas as questões possíveis e impossíveis de sedução de jovens, de questões sexuais, de pornografia, de roubo, de envenenamento, tudo que presta no mundo. O TikTok está fazendo o trabalho dele. Eu nem sabia que o TikTok é um aplicativo de origem chinesa. Mas quando você olha para dentro do país da China, eles têm uma outra visão completamente contrária. Tudo aquilo que eles propagam no mundo, eles não propagam dentro do país deles. Então, o país deles, as crianças aprendem a manejar cedo, com 8, 10 anos, as crianças estão montando, desmontando armas. As crianças estão mexendo com uma série de metralhadoras. Estão tendo uma escolaridade de obedecer já ao movimento militar. Então, as crianças daqui a 20 anos, crianças de 7, 8 anos, são crianças já homens. No mundo deles,
é proibido prostituição, é proibido todas as obras que você vê de sensualidade. Quando você abre o TikTok, qualquer coisa que você colocar um pedido lá na pesquisa, vai aparecer para você. Mulheres nuas, homens nus, sabe? Homossexualismo, tudo não presta, está ali dentro. Então a formação do mundo vai ser essa formação, porque é esse consumismo. Então quando a gente olha para uma palavra como essa, você ainda não consegue entender que é um cultivo intelectual pejorativo. Ele está dando a você a comida para criança jovem, a comida para adolescente, a comida o que é? O veneno. Por quê? Porque daqui não vai sair nada, ele vai se tornar uma pessoa que seja, na verdade, a história do mundo. Enquanto a China está treinando os seus intelectuais infantis para serem guerreiros, para serem dominantes, homens de um futuro militar, sabe, vindouro. Porque daqui a 50 anos nós vamos desafiar eles todinho. Por quê? Estão aplicados a consumir TikTok noite e dia. As nações empobreceram. Os homens não têm intelectualidade, não têm poder cognitivo, eles não pensam com racionalidade que deveriam pensar. Então esse é o futuro que espera a humanidade. Porque em qualquer lugar do mundo que você entrar hoje, tem coisas impressionantes que você não acredita, pois não acredito que exista isso. Você vai viajar, por exemplo, para a Holanda, você passa no centro da cidade. Aí quando você passa no centro da cidade, tem um monte de cabines, lojas, em que as prostitutas fazem assim com a cortina. Pum. Aí estão lá, vendendo. Daqui a pouco sai o próprio cliente, vai embora. Mas você está andando em Amsterdã, você vê todas aquelas mulheres na vitrine, e é só fechar a janela, tem que fazer o que faz lá, e ali é um mercado de anos, e crescendo cada vez mais. O que eu quero mostrar é que o mundo ainda não entendeu que o poder de Deus é infalível. Quando você fala de Cristo, você está falando de uma pessoa que ela morreu antes da fundação do mundo. Ou seja, antes dele nascer, ele já sabia o que tem que fazer. Você tem que fazer isso. Por quê? É preciso salvar eles. Eles não se salvarão se não for pela obra que eu tenho na sua vida. Então as pessoas precisam entender, dentro da casa de Deus, o porquê que você vai seguir a Deus de uma forma real. Por quê? Porque você só tem duas alternativas. Dentro desse contexto todo aqui, a gente observa que o próprio Daniel já fala de Cristo. Então quando nós olhamos aqui, por exemplo, Daniel 7, 9 e 10, vamos ver aqui o 9 e 10. Olha o que Daniel fala. Continuei olhando até que foram postos nos tronos, e os anciãos de dias, se assentou. Sua veste era branca como a neve, os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono era em chama de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. No 17 aqui, estou lendo 9 e 10, né? Olha o 10. Um rio de fogo manava e saía de diante deles. Milhares e milhares os serviam, e miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Está falando de quem? Está falando de Jesus. Aleluia! Então quando você fala de Jesus, Glórias a Deus! você fala de uma pessoa dominadora. Aleluia! Antes da fundação do mundo, Aleluia! já havia da parte de Deus um amor, já havia da parte de Deus uma piedade, uma compaixão, em que homem nenhum, nem mulher nenhuma escapa da mão dos principados e potestades do inferno. Só que tem, irmãos, que o principado e potestade do inferno não é lá no final, não, é hoje. Hoje, por exemplo, eu vi a Rosana falando de um vídeo, não quero falar com redundância não, mas vou falar. Aí havia uma série de pastores batizando um homem. Esses pastores ali, supostamente pastores, que eu acho que não é, com todo respeito, todos eles bermudam. E uma daquelas pessoas que eles foram batizar, o demônio manifestou naquele que era verdadeiramente que estava ali. E na verdade eles não puderam dar conta daquilo. Então o que eu quero dizer para os irmãos? Existem igrejas, mais igrejas e mais igrejas que não têm nenhuma autoridade de Deus. Ela tem nome de igreja, as pessoas fazem o culto, mas ali o demônio, Satanás, ele domina. Por que ele domina? Porque não tem nenhum poder. Satanás não tem medo de louvor, Satanás não tem medo
de que você tenha uma liturgia bíblica, mas se você não tem vida, ele vai pegar você com liturgia e tudo. Então o que aconteceu naquele momento foi que aqueles homens resolveram fazer uma obra de Deus e todos foram lá para aquele tanque batismal. Tipo assim, vamos fazer o negócio, o que é? Vamos batizar em nome de Jesus. Vamos batizar uma pessoa que estava cheia de demônios. E o maior problema maior é que eles não tinham autoridade sobre aqueles demônios. Mas zombar da pessoa, por quê? Porque o que manda dentro de uma estrutura espiritual, irmãos, é a tua vida. Não são momentos que você dobra o seu joelho, não são momentos que você faz uma campanha de oração. Não adianta você fazer uma campanha de oração depois de ver o bicho dos bichos, Satanás, olha, vamos trazer para a gente, porque é nosso. É nosso por quê? Porque não entendeu que não é, sabe, o momento que você está na igreja, o momento que você está com a Bíblia, é a vida que você tem. Daniel tem uma vida tão consagrada. Aleluia! Aleluia! Olha o que está escrito aqui no verso 14, eu já li, né? No 14 eu vou ler. Olha que coisa linda, presta atenção, 7,14, Daniel. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino para que os povos, nações, homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Veja bem, essa palavra aqui deve ter pelo menos 5, 6 mil anos. A Bíblia está dizendo que o domínio de Deus, da pessoa de Cristo, é eterno. Então, quando você resolve, sabe, agredir a Deus, obedecer a Deus, é como deixou bem claro, usado pelo nosso amado, querido e eterno Espírito Santo, nosso presbítero Douglas. Irmãos, para você pregar alguma coisa na igreja, não é uma coisa fácil você chegar aqui e fazer um concerto como esse. Você precisa se arrepender e o Espírito Santo de Deus precisa te mover para te dar essa coragem. Por quê? Porque quando ele está falando de domínio de Deus, de Cristo, ele falou essa palavra 5 mil anos atrás. Nós estamos 5 mil anos à frente. O domínio de Cristo continua, porque é milenar. Agora, onde nós ganhamos com isso? Não, Marcelo, nós estamos indo por onde? Existe já o cumprimento de um governo universal que é contra, totalmente contra os negócios de Deus. Então nós vemos até mesmo de pessoas que são de igrejas tradicionais, eles odeiam o cristão. Por quê? Porque eles entendem que a igreja deles tem 150 anos, 130 anos, nós somos os donos do mundo, não podem abrir outras igrejas, só a nossa. Por quê? A nossa tem 100 anos. Mas na verdade é que eles têm 100 anos de igreja, 150, e nenhum deles tem dom de nada. Às vezes você vê um monte de irmãs estão usando uma farda, uma indumentária espiritual, o que não está errado, mas elas são pessoas educadas. Os homens são educados, disciplinados, e aí quando Deus olha, tem algum dom aí, não tem nada aqui. O que vocês fazem? Nós cantamos, nós fazemos aqui as reuniões, há o que entre nós? Nada. Quando você olha para Daniel, Meu Deus, olha o que Deus fala no capítulo 7, verso 16. Olha o que ele está falando. Olha o que Daniel já pensa naquela época como um garoto, hein? Vamos falar do 15 em diante para dar mais sentido. 7,15. Quanto a mim, Daniel está conversando com ele mesmo. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi alarmado dentro de mim. E as visões da minha cabeça me perturbaram. meu Deus, Cheguei-me a um dos que estavam perto e lhes pedi a verdade acerca de tudo isto. Assim ele me disse e me fez saber a interpretação das coisas. Preste atenção. Estes grandes animais, que são quatro reis que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo e sempre, de eternidade em eternidade. Você sabe o seguinte, irmãos? Não sei se os irmãos lembraram uma das pregações que eu fiz. Uma pessoa que é realmente espiritual e obediente, se esforça para não pecar, ela é uma pessoa das mais modernas do mundo. Eu não estou exagerando em nenhum milímetro sequer, isso não é uma hipérbole, é uma realidade. Uma criança
que crê em Deus, obedece a Deus, tem sede e fome de Deus, dada pelo Espírito Santo, é uma criança mais moderna do que todas as crianças. Uma criança do mundo é uma criança que fica para trás, porque ela precisa se alimentar do poder de Deus, como Daniel, o judeu, começou a se alimentar desde os primeiros momentos. Então ele tem uma visão das coisas futuras. Quando você é uma pessoa em que você não se interessa pelas coisas de Deus, você é simplesmente uma pessoa igual aos outros, irmãos. Mas por que igual? Porque só, como disse o nosso amado irmão Lucas, que me corrigiu um dia muito bem, 5 centímetros, eu falava 6, eu acho, né? Então veja bem, são só 5 centímetros, não é nada. Você é uma pessoa normal, por quê? Porque Daniel mostra nessa palavra que 5.000 anos atrás passa-se, Daniel nunca viu João, aí vai João, escritura, o livro do Apocalipse, no capítulo 13, e nos mostra aquilo que nós deveríamos entender e temer maiormente. Por que eu estou dizendo isso, irmão? Quando você olha para o mundo, a gente vê várias notícias, ouvimos, assistimos, aí eu pergunto, presbítero, esse mundo vai para onde? Quando nós vemos aqui a palavra de Deus, nós vemos o quê? Que claramente João está dizendo, olha, o mundo vai adorar ao governo universal. Aí alguém fala, mas vai adorar? Todos os homens vão adorá-los. Por quê? Porque a palavra de Deus está dizendo que aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida, do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, ele está dizendo que eles vão ser adoradores do mundo. E não obstante isso, ele está dizendo mais claro aqui, se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém tem ouvidos, ouça. Ouve bem, irmãos. Espiritualmente, você vê que a cadência do mundo, ela não está voltada para a santidade, irmã Eliette. Ela está voltada para tudo que é coisa que não presta. É questão de dias. As coisas que não prestam, elas vão chegar de uma maneira aos altos céus, que Deus vai dizer, chega. Porque chega, já não dá. Esse governo, então, já está estabelecido, mas, paralelamente, nós precisamos de um governo espiritual. Mas aí, quando esse governo, que já está em andamento, nós não percebemos ainda que não existe mais a possibilidade de você ter uma igreja. Você vai ter que lutar para sobreviver. Você não vai ter um lugar espiritual para que você possa, na verdade, ficar, olha, irmão José, o que aconteceu? Estou tranquila nessa igreja, estou tranquilo. Por quê? Porque você vai ter que lutar. E por que você vai ter que lutar? Porque você mesmo vai ser odiado por pessoas de outras igrejas. Porque eles vão dizer que você é exagerada, vão dizer que você, na verdade, não precisa disso tudo. Aí um vai querer beber e está na igreja, um vai querer pecar e está na igreja, um vai querer fumar, outro vai querer roubar e vai estar na igreja. Não dá. Por quê? Igreja é um lugar santo. Igreja é um lugar que você tem que entender que Deus está aqui nos ajudando a ver. Para onde nós vamos, Lucas? Para onde nós vamos? Glórias a Deus. Lucas vai falar, eu ouvi falar que tem um governo universal de formação. E se o governo universal de formação está sendo feito, a gente precisa saber o que se trata essa questão da besta que emerge da terra. Então nós temos já a colocação daquilo que emerge do mar, por uma questão de várias figuras, ele é um governo universal. Quando nós olhamos aqui no texto abaixo, nós vemos que a besta que emerge da terra, 13, verso 11. O que ele está dizendo, irmãos? Tem um governo universal e agora no nosso país tem um governo espiritual. Mas alguém diz, como é esse governo espiritual? Falido, reprovado e rejeitado por Deus. Olha aí, pastor, mas como o senhor fala isso? Irmãos, a coisa melhor do mundo é você ler a Escritura. Eu falei para vocês que quanto mais você sabe de Deus, mais moderna, mais moderno, mais satisfeito com Deus você fica. Porque as pessoas estão perguntando, irmão, fala, para onde nós vamos? Irmão, tem 2 governos já. Um já disse que odeia os crentes, e outro, independente de odiar, ele vai ter autoridade até de matar. Então vamos ao primeiro ponto que eu esqueci aqui. Capítulo 13, no verso 5, preste bem atenção o que o governo do mar vai fazer. 13, 5. Foi-lhe dada uma boca
que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 vezes. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para difamar o nome e difamar o tabernáculo. O tabernáculo aqui é Cristo. A saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se autoridade, ainda autoridade, sobre cada tribo, povo, língua e nação. Então, entenda bem, o governo universal tem poder. É o governo universal. Estabeleceu-se no mundo, cada um tem sua conta lá, no seu celular, por ali ele já sabe quem é você, quem sou eu. As coisas que você acessa, as coisas que você vê a pesquisa, é aquilo que você é. Se você gosta de pornografia, você vai ver, vão puxar a tua vida. Deixa eu dar uma olhada na vida do Lucas. Ele vai ver quem você é. Quando você menos imaginar, tudo aquilo que tiver gravado no seu telefone é o que você é. Então aqui está dizendo que foi dado poder para ele sobre todos, inclusive os santos. Porque a pessoa quando é santa, irmã, a pessoa tem que entender o seguinte: não é fácil você escapar do pecado. Não é fácil você ser uma mulher que não venha pecar. Você pode estar ligada em não pecar. Porque a proposta de Deus não é dizer, olha, o José zerou os pecados dele. Mas, conforme José vai andando, chegou um momento que Deus vai falar para José, agora não. Antes, o pecado crônico de quem está perdido lá, ela come pornografia como quem não come nada. Ela tem adultério, fornicação, prostituição, palavrão, roubo, mentira, engano, sabe? Coisas que vêm lesar os outros, falsificação, tudo. Não é nada demais. A pessoa não tenha visto, irmãos, ela fica encharcada. Tudo aquilo que você possa imaginar. Ela não sente nada. Você está fazendo o quê? Estou só trocando uma nota aqui, uma coisinha. Está falsificando. Eu tenho essa minha loja. O que você está fazendo? Eu estou sonegando imposto. Não tem problema não. Bobagem, todo mundo faz isso. Então você sonega, você engana, você mente. Só que tem que você estar fortalecendo a sua vida para o próprio reino universal das trevas. E o que Deus quer nos mostrar nesta hora, vindo agora para a questão da governança da terra, né, que emerge da terra, é que esse governo que eu falei, que é o governo espiritual, ele já está falido, irmãos. Ele não consegue mais nos levar para Deus. Vamos fazer aqui um acompanhamento? Capítulo 13, verso 11. Vamos ver o que você tira daqui, eu também. Estou dizendo que o governo espiritual já está falido há muito tempo. Olha o que ele está dizendo aqui. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Ou seja, parecia que era espiritual, presbítero Douglas, parecia, mas era diabólico. Então, eu e você estamos cercados por uma governança que é universal, que já está em andamento, e a espiritual está falida. E por que ela está falida, pastor? Olha o texto. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Ou seja, a primeira besta é a besta do mar. Então ela exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Ou seja, é um império do inferno, 2 apoiando 1. Então você não vai ter igreja onde você possa buscar Deus com uma naturalidade que você acha que sempre vai existir. Não vai ter. Por quê? Porque a própria besta, essa governança da terra, que emerge da terra, ela está dizendo, nós somos assim, nós somos ecumênicos, nós, estamos cúmplices com todos os pecados, nós não fazemos questão de oração, nós não achamos que jejum deve fazer, nós não temos essa questão de expulsar demônios, para o inferno, nós somos uma igreja falida, mas nós apoiamos o governo
universal do mar. Quem está entendendo de agora, Deus? Glória a Deus. O que você entende agora? Para onde eu vou, Bruno? Um governo que está dizendo que vai devorar a carne. Vocês vão ser implacáveis com aquele que diz que é crente, mas não tem posição de crente. Irmão, vai ser terrível. Por quê? Se você não estiver dentro de uma propositura de ser uma mulher de Deus ou um homem de Deus, esse governo aqui, como urso, como leopardo, ele vai matar crente a 3 por 2. Mas por que Deus vai permitir isso? Vai dar o poder, irmãos? Porque veja bem, na casa de Deus a gente aprende a temer a Deus. Na casa de Deus eu aprendo a fazer a vontade de Deus. Há momentos na minha vida que eu fico pensando assim, mas já mexo com esse assunto, acho que desde 7 anos de idade. Alguém vai dizer para mim, mas você não parou? Olha, eu não parei, graças a Deus. Mas é um assunto difícil, irmãos. Por que é difícil? Porque é o que você mais vê alguém parar do seu lado. Se eu olhar para o lado direito, olhar para a esquerda na minha vida, quantas moças eu vi que pareciam que era um avião espiritual, quantos homens? Daqui a pouco eu vi, não era mais nada. Quando eu olho para esse governo aqui, dessa palavra, eu vejo que eles buscam o quê? Um sincretismo, eles buscam uma vontade religiosa morta e falida. Porque às vezes a pessoa está num processo religioso, ela fica ali orando, buscando. Mas qual sinal você teve da parte de Deus, como Daniel teve? Qual sinal você teve da parte de João, como João teve? Irmãos, veja bem, o mundo de Deus, ele quer que você entenda que Deus tem um amor muito grande por você. Mas um amor, ele não quer que você se perca. Agora, o que não pode fazer é, se você quer se matar espiritualmente, caindo no governo universal, que vai junto com a manada, ou no governo da terra, um governo falido, irmão, não tem jeito, você vai cair. Qual é o jeito de você entender em Apocalipse 13 sobre a besta que emerge do mar? Irmão Leandro, eles já estão montando um mundo que vão dominar o mundo. E de repente, eu nem sei, vamos pensar na maior das hipóteses. Vamos controlar a bolsa de valores vai ficar sediada, por exemplo, lá nos Estados Unidos. Quem quiser aplicar tem que ir para lá, acessar. E agora no Brasil, acabou. Os impostos. O irmão Osmar me disse que pagava os impostos dele no Brasil. E agora? O irmão Osmar está pagando os impostos numa conta universal. O dinheiro vai para lá. E depois, quando eles quiserem distribuir, o dinheiro vai vir de lá para cá. Então o que acontece, irmãos? A soberania, quando a gente, na verdade, não entende, nós não imaginamos que essas coisas podem ir muito longe. Israel perdeu a soberania durante muitos anos. E quando eles pecaram contra Deus, eles nunca imaginaram que Deus ia deixá-los em cativeiro. Então nós temos que começar a nos preocupar em cumprir aquilo que vem a ser a orientação de Deus. Ele está dizendo, olha, o estado espiritual futuro é falido. Por que é falido? Porque as pessoas não querem saber de Deus na tônica, na realidade estruturada. Você inventa uma coisa para você na tua casa, como disse o nosso amado irmão presbítero, as pregações são dadas, mas entra no teu ouvido para um lado e sai para o outro. Então Deus fala, não dá para salvar todos, não dá. Mas alguns a gente vai salvar. E por que não dá para salvar todos? Irmãos, a gente vê na praia de Copacabana, no Rio, e a gente aprende muita coisa na praia. Quando os pescadores pedem ajuda das pessoas, bem cedo, 7 horas da manhã, eles jogam a rede, vão lá embaixo, passam em frente, lotam, aí depois falam, ajuda lá para trazer a rede, né? Depois eles te dão um peixe. Eles jogam aquela rede, tem mais ou menos 4, 5 quilômetros, aí aquela rede vem pesada. Às vezes ficam 30 pessoas de um lado, puxando a rede, e mais 30 ou 40 do outro lado. A rede é muito pesada, ninguém aguenta assim sozinho. E quando ele vem e traz a rede, quando chega na beira do mar, o mar batendo, as pessoas têm que correr rápido para não perder o peixe, porque o peixe quer pular. E aí a rede vai, alguém vai lá e puxa para esticar, para não deixar o peixe sair. Quando eles limpam a rede, eles vão colocando alguns peixes de uma espécie que eles não querem, porque não é boa, não é comercial,
e jogam assim de um lado, jogam do outro. Mas alguém que ajudou a pescar, a puxar redes, eles dão um peixe bom. Mas vão muitos quilos e quilos de peixe para o mar que não servem. Espiritualmente, eu quero dizer aos amados irmãos, que Deus tem um grande amor por nós. Mas um grande amor. Mas assim como aqueles peixes que não têm serventia naquela rede dos pescadores, assim somos nós. Nós temos que entender que se existe a governança que emerge do mar, ele está dizendo, olha, ele vai governar o mundo todo. Você pode chegar amanhã e você dizer assim, olha, a partir de agora eu não tenho direito mais à minha aposentadoria. Por quê? Tem que depositar para o governo universal. O que acabou. O Brasil perdeu a soberania. Israel não viveu longo tempo sob o governo do Império Romano? O Império Romano recolhia os impostos, o Império Romano dizia quem ia trabalhar, dizia quem não ia. Nos dias de hoje, nós estamos tão assim, às vezes, românticos, que amanhã ele pode dizer toda a renda do Brasil, da América do Sul, toda a renda da América do Norte, tudo para cá. E daí? Daqui a gente vai distribuir de volta para vocês. Então nós temos que pensar que quando você olha uma palavra como essa, você vê que fica bem claro tudo aquilo que a gente não espera, irmã Laura. Olha, está ruim, está aliando, mas pode ficar muito pior. Mas quando a gente tem a Cristo, irmã Flávia, Aleluia! O que eu faço? Eu começo a ver que eu tenho que andar apenas em obediência. Por quê? Porque o próprio Deus precisa olhar para a nossa vida espiritual, precisa olhar para a Rosângela. Mas Deus não tem interesse que a Rosângela tenha uma vida, sabe, de espasmos espirituais. E a Rosângela? Então, tem espasmos. Não transformou, não? Senhor, não transformou. Estou dando exemplo, tá? Não transformou? Não. De vez em quando ela ora, de vez em quando ela jejua, de vez em quando ela vai à igreja, mas daí? Não deu nada. Por quê? Porque a vida, o interior dela, não está conectado de forma a ela temer. Deus quer uma vida, Deus não quer espasmo. Porque você pode ser uma mulher que ora uma vez por mês, pode ser um homem que quer obedecer a Deus de vez em quando. Deus olha e faz, assim como aqueles pescadores pegam aqueles peixes, Deus vai ter que pegar a nossa vida. O que vai fazer? Para a gente de vez em quando não serve. É a vida, é o altar. Por quê? Porque se eu entendo que não vai haver possibilidade de eu buscar Deus, eu tenho que me juntar com a irmã Lauren. As fraquezas da irmã Lauren eu ajudo, as minhas fraquezas ela me consola. As fraquezas da irmã Flávia, a irmã Marcela vai ajudar, a irmã Tiago, cada um tem que se juntar aqui. Por quê? Porque eu não sou o pastor super-homem, eu preciso que alguém me ajude. Eu preciso que o irmão Eduardo seja compassivo comigo. Mas também ele tem que entender que eu não posso estragar a salvação dele, nem ele pode, na verdade, agredir a minha salvação. Então nenhum de nós quer trazer um problema para o outro, desde que a irmã Laura me ajuda, eu ajudo ela. Agora veja bem, uma coisa é ela me ajudar, eu ajudar ela, outra coisa é ela me atrapalhar, ou eu atrapalhar ela. Porque acaba que nem ela se salva para me perturbar ela, e eu também vou perturbar. Ela vai me perturbar. Então fica claro que todos nós temos que pensar numa linha de que esse governo espiritual, ao qual fala aqui que é o governo da besta da terra, está falido. Você não vai encontrar pessoas na esquina que queiram buscar Deus como é biblicamente escriturado, está. Entenda isso, que aqui não é uma invenção que aquela igreja pode fazer, essa igreja pode fazer. Eu não posso fazer nada, tem que fazer o que está escrito aqui. Olha, um processo vai para a mão do procurador, vai para a mão do juiz, ele vai fazer o que ele quer, vai fazer o que ele está constando na própria lei. Ele não pode escrever segundo a conveniência dele, não, porque o próprio Deus permite que um outro juiz vá lá e desmantela aquilo tudo. Parágrafo, o que aconteceu? Ele julgou improcedente, mas eu vou julgar procedente. Distribui para outra pessoa. Espiritualmente, na casa de Deus, a gente tem que começar a ver que a imposição do mundo é blasfemar contra Deus. Não fique pensando que você vai encontrar as igrejas, nem elas têm esse amor. Porque uma igreja resolve seguir as blasfêmias
ela resolve dizer para você: olha, eu acho tudo isso bobagem, cada um anda do jeito que quer. Bom, não é isso que está escrito na palavra. Olha o que está escrito aqui. Também opera, olha o que ele faz: exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença, faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta. Ele é influenciador, hein? A igreja espiritual é influenciadora. Adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, olha, a besta vai falar em imagem, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos os pequenos, os grandes, ricos, pobres, e livres, escravos, faz que lhes seja dada certa marca na mão direita ou sobre a fronte. Isso aqui é o mundo espiritual, o futuro. A igreja futuro espiritual vai marcar a tua mão. Você vai ter que guiar-se diante de Deus na conveniência deles. Ô Lucas, você fica com a gente, mas não precisa negócio de orar, não. Você fica com a gente, mas você não precisa negócio de doutrina. Você pode vir para a igreja de short, bermuda, sunga. De preferência pode vir até sem camisa. Isso é bobagem. Isso é uma bobagem. Então você vai vir daquele jeito bem mundano para poder agredir a Deus. Antes de chegar aqui, tem a menininha de... Ah, você tem pequenininho? Eu vim. Passei na piscina da minha mãe, já estou aqui de biquíni. A outra já está ali de maiô. Ah, vocês estão andando? Como é que é? Ah, acabou aquilo. Que negócio de doutrina. Então você não vai ter igreja, irmãos. Você vai ter o quê? Um mundo de perdição. O que Deus quer falar conosco nesta noite é que nós temos que entender que a obra de Deus não está, sabe, na responsabilidade de que nós temos que seguir a voz do pastor no sentido de que eu inventei alguma coisa. Olha para mim, mas pensa o seguinte: olha para o presbítero, ele fez concerto, as irmãs louvaram, cantaram, elas separaram o hino para Deus, o Espírito Santo de Deus trabalhou, a irmã Marcela falou com toda a veemência, as irmãs cantaram o Espírito de Deus. Isso daqui a um tempo, irmãos, não vai ter nada disso. Por quê? Porque a igreja da esquina, que hoje já não gosta da gente, porque tem muita igreja que elas acham assim: ah, não tem nada a ver. Eles acham que Deus vai lá para o Clube Morumbi. Ué, Deus vai com aquela menininha? Não, Deus está na vizinha dela, porque ela é da igreja de comunidades, church, sei lá, aquelas comunidades modernas. Você acha que alguém vai sair, o Espírito Santo até coisa? Eu não estou ali não, mano. Que isso? A menina vai de short, vai de bermuda, a menina tem uma vida errada, ou o rapaz, alguém diz: Deus está na vida dele. Quem está na vida dele o quê? Por que não pode estar, irmão? Eu vou explicar aos irmãos. Entenda bem uma coisa, irmãos. Não faz sentido você olhar para uma situação e achar que todos nós, cada um faz o que quer. Eu olho para a menina mais nova, mais jovem, eu vejo que ela tem que se esforçar ao extremo para ela ser uma mulher que alcança a salvação, para ela ser uma mulher que o casamento dela dure, para ela ser uma pessoa que na verdade ela se sustente. Por quê? Porque se ela for devorada pelos principais e potestades do inferno, irmãos, ela pode ser da família mais rica. Existem milhares e milhões de ricos falidos ao redor do mundo, uma ilha. Mas peraí, você eu sou herdeiro, mas por que não te deu herança? A herança do meu pai está toda comprometida e não tem como eu ganhar herança nenhuma. Pensa bem uma coisa nessa noite. Você vai para sua casa, pensa que a sua saída de ser uma mulher mais abençoada, de ser uma mulher mais conquistadora, de ser uma mulher que possa ver os principados e potestades do céu, sabe, com a clareza de Deus. Quando você olhar um raio, um trovão, você tem que começar a medir que eu vou para aquele mundo lá que eu vou viver. Eu não sou desse mundo aqui, porque não faz sentido uma opressão na vida de um irmão, na vida de outro irmão, e alguém dizer assim: está difícil. Não está difícil, irmãos. O que tem que ter foi o que nós ouvimos hoje, os esforços das irmãs, da Marcela, da Rosângela, da irmã que trouxe o hino, a irmã Elias, nossa amada irmã Kelly. Irmãos,
tudo foi feito aqui, mas quando eu olho para a vida da irmã Kelly, a irmã Kelly não tem 2 meses para trás, nem tem 4. Quando eu olho para o Osmar, eu olho e vejo, olha, o Osmar não tem 4, 5 anos para trás. Irmãos, são mais de anos. Quando eu olho para essa moça que está aqui na frente, são anos, irmãos. Então eu tenho que levar isso a sério, porque eu não posso brincar com a vida do Osmar, com a vida da Kelly, com a vida da Marcela. Eu não posso brincar com isso. Porque se eu brinco com isso aqui, Deus tem que me levar para onde, irmão? Para o inferno, né? Por quê? Você tem que levar a sério, seguir a Deus de forma espiritual. Não estou botando canga em ninguém, não. Eu só quero que você não se iluda. Que não dá para criar um ambiente de prostituição e santo. Não dá para criar um ambiente que você rejeita Deus silenciosamente. Que Deus olha e fala, quem é aquele? Aquele não fala, mas... E daí? Ele rejeita Deus. Como disse o presbítero, ele discorda calado de tudo. Esse é o momento para você entender. Eu estou me esforçando para pregar. Olha o que acontece, não, Bruno, eu não sou Deus. Mas está escrito no livro da vida que nós tentamos nesta noite trazer os irmãos que estão na borda da incredulidade, na borda do erro, na borda de morrerem. A gente está estendendo a mão, não, vem para cá, eu vou te ajudar. Sobe. Vou te ajudar. Eu estou dando a mão e a pessoa fala, não. O que Deus pode fazer, como disse o presbítero? Nem Deus pode fazer nada com uma pessoa dessa. Por quê? Tem que haver força, irmão espiritual. Tem que haver compromisso. Tem que haver oração. Vou pedir aos amados irmãos, estou encerrando agora, que nós comecemos a amar uns aos outros. Cada um de nós parece que é forte, mas não é. Irmãos, quando eu venho para uma guerra dessa, eu sinto a fraqueza dos irmãos. Eu sinto a fraqueza de ser o que não consegue ser. Eu sinto a fraqueza de querer lutar e não consegue lutar. Por quê? Quando eu olho para uma palavra como essa, se não fosse o Espírito Santo de Deus, nenhum de nós poderia admitir que ela chegasse até os nossos corações, os nossos ouvidos. Então, quando você sai daqui, não sai com a sensação de que você é a mulher mais forte, nem que um homem mais forte. Quando Jesus diz assim, ó, novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros. A gente tem que aprender, irmão, nos amar uns aos outros. Eu não sei qual o nome da sua namorada. Qual o nome dela? Renata. Então, veja bem, a gente lutou com a Renata, mas estou dando só um exemplo. Você tem que começar a amar como se fosse uma verdade. O que Deus quer, irmãos, para a gente poder levantar a nossa vida, você tem que ser verdadeiro. Eu torço pela vida do Lucas, mas tem que torcer mesmo. Mas o Lucas tem que torcer pela minha vida. O fato dele não torcer minha vida não impede, não isenta que eu vá torcer pela vida dele. Mas mesmo que a pessoa não te dê nada, no sentido da reciprocidade imediata, irmãos, começa a amar o outro. Sabe por quê? Porque você vai ver quanto a tua vida vai te lanchar. Quanto a tua vida ela vai ser homenageada, vai ser auxiliada. Mas você olha, por exemplo, eu olho, por exemplo, para o Bernardo. Eu olhei para ele, uma criança. Possa ser, irmãos, que ele precise muito de mim, de você. E nós temos que ensiná-lo. Como nós vamos ensinar? Largando ele de não. Eu vou ensinar ele. Por quê? Porque eu amo ele. Então ele é um dos nossos. E cada um aqui que está é um dos de Deus. Então você não pode, na verdade, desprezar. Exceto se a pessoa quiser fazer parte de outro rebanho. Aí é com ela. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Hoje é uma noite para você fazer uma reflexão que você não quer um evangelho falsificado, você não quer um evangelho que lese os outros, fraudulento, você não quer um evangelho que seja um evangelho de engano. Bom, se você não quer, eu também não quero. Nós precisamos estar alinhados em Deus, que nós vamos vencer em Cristo com a verdade de Deus. Amado Deus, eterno Pai, muito obrigado por esse momento, Jesus, ao qual nós estivemos aqui juntos, cooperando a Deus na palavra, cooperando a Deus uns com os outros, para que sejamos homens e mulheres melhores do que até aqui, aquilo que temos feito aos teus olhos e ao teu coração. Senhor, a palavra, Deus, foi pregada, mas eu sei perfeitamente que eu sou mais um mortal no meio de milhões de mortais. Todavia, eu creio na ressurreição de Cristo Jesus. Tenho ensinado para os meus irmãos e companheiros em Cristo sobre a ressurreição
o poder eterno de Deus e a graça divina do Senhor. Porquanto, meu Deus e meu Pai, recebe todo o culto que foi, ó Deus e meu Pai, elaborado nesta noite. A cada irmão, a cada irmã que se esforçou para estar dentro do coletivo de Deus, da igreja de Deus, falando de Deus, ouvindo de Deus, homenageando a Deus, que ela seja, meu Deus, ajudada, e que o irmão também, companheiro, seja auxiliado. Senhor, que esse culto fique no teu coração, e que cada irmão, companheiro e companheira em Cristo, possa fazer a sua parte, porque assim como nós temos, ó Deus, a governança, ó Deus universal, temos uma governança falida, ó Deus e meu Pai, espiritual. Eles disseram até mesmo que iriam adorar o Cordeiro, mas de repente começaram a adorar as obras, ó Deus, diabólicas da besta do mar. Me leva na tua paz para entender todas as coisas. O caminho é estreito, é apertado, mas a tua palavra diz que os santos haverão de ver o Senhor face a face. Por isso recebe as nossas orações, nossas homenagens, e as palmas louvam e agradecem a Deus.